Adoro. Hoje é dia de rock, bebê. Oi pessoas, eu sou o Cleto Araújo e esse é o canal pra quem curte musical. Se você não tá entendendo nada que tá acontecendo aqui, por que apareceu Cristiane Torlone no início do vídeo falando hoje é dia de rock, bebê, e por que eu estou assim? É porque você não tá sabendo que a gente tá fazendo uma série de vídeos aqui contando a história do teatro musical e hoje nós estamos iniciando o terceiro vídeo dessa série. Pra você não ficar perdido, eu vou deixar os outros 2 vídeos linkados aqui nos cards pra você assistir tudo e entender como a gente chegou até aqui nessa era do rock. Hoje nós vamos falar sobre as décadas de 60 e 70, que trouxeram muitas novidades para Broadway e marcaram a história do teatro musical. Mas antes, não esquece de deixar aquele like para o YouTube recomendar cada vez mais vídeos do seu interesse. Não esquece de se inscrever também se você acabou de chegar aqui e ativar o sininho e compartilhar com os amigos. No último vídeo a gente viu que os Estados Unidos tinham acabado de passar pela Segunda Guerra Mundial. E aí, anos depois, quando a gente chega aqui na década de 60, ele vai se envolver numa outra guerra. Olha que legal, né? Acabou de sair da Segunda Guerra e vai se envolver na Guerra do Vietnã, que vai começar em 1959 e vai até 1977, ou seja, pega os anos 60 inteiro e boa parte dos anos 70. Com isso, a produção de teatro musical começa a ficar mais cara, porque os Estados Unidos enfrentam também problemas econômicos. Toda vez que um país, que uma nação entra em guerra, ela não fica feliz, né? A população não fica feliz, porque tem pessoas queridas indo pra guerra e morrendo, e também, economicamente, o país às vezes dá uma quebrada, né? Dá uma afundada ali, e aí as pessoas ficam sem as pessoas que amam e sem dinheiro. E como toda boa história, né, tanto do teatro musical, como, sei lá, da música, toda história da arte, ela é permeada pelos acontecimentos sociais. E aí, essa guerra do Vietnã atingiu também a Broadway. As produções de teatro começaram a ficar mais caras, né, não tinha mais dinheiro para fazer aqueles cenários luxuosos, enormes, aqueles figurinos monumentais, não tinha mais dinheiro para fazer isso. As produções ficaram muito caras para fazer isso, então começou tudo a se reduzir. E aí, em 1966, estreia um musical na Broadway chamado Cabaré. Cabaré foi um sucesso de público, mas no início gerou uma grande estranheza para as pessoas, porque ele veio rompendo com muitas coisas que a população, que a plateia já estava acostumada. Como, por exemplo, a Overture. Sabe aquela música que a orquestra toca para começar o espetáculo? Então, o Cabaré não tinha. Cabaré tinha só o rufar de uns tambores, assim, que eu nunca sei fazer. Outra coisa também, quando a orquestra acabava a Overture, sobe uma cortina, né, em muitos espetáculos, e aí se revela o cenário. Pois bem, a plateia chegava e a cortina já estava aberta. E eles pensavam que o cenário ia entrar, mas o cenário não entrava. Porque o cenário era justamente, ou apenas, na verdade, só um espelho no fundo que refletia a própria plateia. Aí o pessoal pensou, bem, então vai vir uma coisa com figurinos, né, espetaculares. E não, eram figurinos simples, muitas vezes trabalhados nos tons de preto. E para causar uma estranheza maior ainda na plateia, as músicas de Cabaré não contavam a história, não avançavam a história, né? Não seguiam a estética, a modelagem do Rodgers and Hammerstein, que eu falei no último vídeo. Porque o Rodgers e Hammerstein, eles fizeram a música contar a história, né? A música ser totalmente ligada ao enredo do espetáculo, dramaturgicamente ligada àquilo. Então a história avança com a música. Em Cabaré não avançava mais. E aí o público levou um susto muito grande, porque as músicas, elas não traziam a história. Elas apresentavam muito mais uma ambientação, traziam o clima de Berlim, o clima dos cabarés, sabe, pro espetáculo, do que propriamente a história. Eram músicas muito mais de conceito. Inclusive esse tipo de musical mais tarde foi chamado de musical de conceito. Mas a plateia não estava acostumada com isso.
e acabou gostando, né? Foi uma estranheza que no final acabou agradando ali a plateia, agradou o mundo do teatro musical. Algum tempo depois do sucesso de Cabaré, surge na Broadway um espetáculo chamado Sweet Charity. Hey Big Spender! Gente, hoje eu tô muito animado porque eu adoro essa época do teatro musical. E esse musical foi o responsável por alavancar um diretor e um coreógrafo muito famoso chamado Bob Fosse. Bob Fosse criou um estilo de movimentação, um estilo de dança muito único. Era extremamente dele aquela movimentação. Nunca se tinha visto algo igual assim nos musicais da Broadway, nem em outro lugar do mundo. E ele trouxe isso de uma forma tão eficaz para os musicais, sem perder a característica principal dele também, que ele acabou marcando a história do teatro musical e também a história da dança no teatro musical. Porque quando a gente pensa em dança para teatro musical, a gente pensa na movimentação do Bob Fosse. E o que era essa tal movimentação, então, que o Bob Fosse trouxe para o teatro musical? São, na verdade, movimentos mais contidos, eles não são tão amplos, né? A gente não vê as coreografias de Bob Fosse muito amplas. São coisas mais aqui, mais miudinhas. A gente tem muito movimento da cintura pélvica, né? E isso traz a dança dele para um lado muito sensual. Outra coisa também que ele traz muito forte com a dança dele é a presença das cartolas e dos chapéus coco. Sabe aquela imagem que a gente tem de uma pessoa dançando em teatro musical com a cartola e o chapéu coco e toda aquela classe, sabe? Então, quem trouxe também foi Bob Fosse. Na verdade já existia isso antes no teatro musical, mas Bob Fosse ficou mais marcado com isso, né? A sensualidade junto com o chapéu. E dizem as más línguas que ele usava o chapéu simplesmente para esconder a careca dele, que ele estava ficando careca muito jovem, então ele usava um chapéuzinho e dava todo um estilo a mais pra dança dele. Outra característica muito importante também na dança de Bob Fosse são as expressões das mãos, né? As expressões da mão não, a expressão das mãos. Mãos sempre muito expressivas. A famosa mão de jazz, quem trouxe foi Bob Fosse pro teatro musical. A gente vê então que Cabaré, ele rompe um pouco a estrutura de como se fazer teatro musical, rompe aquela forma do Rodgers and Hammerstein. A gente vê que Sweet Charity rompe um pouco com a questão da dança no teatro musical, porque antes a gente tinha movimentos muito alongados, né? E aí chega Bob Fosse com movimentos muito miudinhos. E agora, em 1968, chega na Broadway um musical que vai romper com tudo. Ele vai romper a estrutura de como se faz teatro musical, vai romper com a dança do teatro musical e vai romper com a música do teatro musical e com a temática do teatro musical. E o espetáculo que eu tô falando é o espetáculo Hair, que vai ser uma quebra na história da Broadway, uma quebra na história do teatro musical. Ele vai representar uma verdadeira revolução, porque ele traz pra dentro do teatro o rock and roll que a galera tava ouvindo na rua. E com isso, ele atrai mais jovens pra dentro do teatro e também muda a configuração de orquestra, porque a partir de agora vai precisar ter bateria, guitarra, instrumentos de rock mesmo, instrumentos de banda vão se misturar com instrumentos de orquestra. Então isso traz uma sonoridade completamente diferente para os espetáculos. Sem contar que a temática dele também foi muito polêmica na época, porque sabe aquela tríade que todo mundo escuta? Sexo, drogas e rock and roll? Hair trouxe isso para dentro do teatro também. E com isso ele afasta as famílias de dentro do teatro. As famílias vão voltar para o teatro apenas em 1977, quando estreia Annie, um musical mais familiar. E além de marcar a história da Broadway por trazer o rock, por quebrar a estrutura que vinha sendo defendida como teatro musical até o momento, a forma de se fazer teatro musical até aquele momento, Hair também vai trazer a cultura hippie para dentro do teatro, vai mostrar um pouco da cultura hippie dos anos 60 e vai fazer a primeira cena de nu na história do teatro musical. E quem já viu Hair sabe que não é nenhum nu pudico, sabe? Aquela coisa meio envergonhado, nuzinho. Não, é todo mundo nu ali, de boaça, sem esconder nada, seguindo sua vida normalmente. Todo mundo como veio ao mundo, trazendo essa ideologia do corpo livre. Então isso também, imagina o choque que não foi pra família, né? Pra família tradicional americana na época. Você vai assistir um musical, quando você entra é rock and roll, de repente a galera tá pelada, usando drogas,
enfim, sabe, foi algo muito absurdo para a família norte-americana. Outra coisa também que marcou muito o Hair foi o seu espírito revolucionário, porque, como eu disse, os Estados Unidos estavam na Guerra do Vietnã e o Hair veio como um protesto. Era um musical não só de revolução na história do teatro musical, como revolução mesmo, de luta, de manifestação. Era um espetáculo que pedia paz, que pedia o fim da Guerra do Vietnã. E com isso, muitas músicas do Hair saíram do teatro, saíram da Broadway, do espetáculo, e se tornaram canções de luta contra a Guerra do Vietnã. About your friends at the top. Who'd you think beside yourself was a pick of the crop? Buddha, was he where it's at? Is he where you are? Could Muhammad move a mountain, or was that just PR? Did you mean to die like that? Was that a mistake? Or did you know your messy death would be a record breaker? Don't you get me wrong, don't you get me wrong. All the things we hold near and dear to our hearts. Why don't we paint the town? And all that jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all that jazz, start the car, I know a whoopee spot where the gin is cold but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's... Como vocês viram então no vídeo que acabou de passar, o rock vai continuar fazendo sucesso na Broadway. Acaba os anos 60, entra os anos 70 e o rock continua sua ascensão dentro do teatro musical. E aí a gente vai ter peças como Jesus Cristo Superstar, do Andrew Lloyd Webber, que a gente vai falar dele no próximo vídeo, porque eu acho que o grande destaque dele não veio aqui ainda, vai vir depois no nosso próximo vídeo. A gente pode destacar também o Stephen Schwartz, que compôs Pippin e Godspell também, né? O Pippin, para vocês terem ideia, foi um sucesso tão grande que influenciou até a abertura do Fantástico aqui no Brasil. Sim, o Fantástico da Rede Globo, isso, já tá há anos no ar. E uma das aberturas foi inspirada no musical Pippin, que tinha também como coreógrafo Bob Fosse, que a gente já falou aqui dele,
E Bob Fosse também coreografa um musical que vai ser a sua grande marca. Quando a gente fala de Bob Fosse, a gente lembra logo do musical Chicago. E na década de 70, a fama de Bob Fosse só vai aumentando, vai crescendo cada dia mais, porque a dança começa a ser muito valorizada no teatro musical. Lembra que eu falei no último vídeo que o sapateado foi decaindo e o jazz foi crescendo no teatro musical? Então, na década de 60 e 70, isso do jazz chega num auge, porque ele traz, na verdade, não só o jazz, né? A dança contemporânea, o balé, enfim, outros tipos de dança vão crescendo muito no teatro musical, porque traz justamente essa questão da liberdade corporal, né? Onde a gente pode criar movimentos infinitos, o que der na nossa cabeça a gente pode criar sem precisar seguir uma métrica. E isso é muito bom para expressar o que o personagem tá sentindo, o que o personagem precisa falar. Porque a gente não pode esquecer que a música e a dança no teatro musical são sempre falas do personagem. E aí tem musicais criados para bailarinos, como é o caso de A Chorus Line, onde é um musical criado por bailarinos e para bailarinos. Vocês podem ver que a dificuldade vocal não é grande em A Chorus Line, mas a dificuldade da dança é enorme. Ou seja, é pra bailarino fazer. É pra, de uma certa forma, trazer aquela galera que tava no coro pra frente do palco, dar destaque pra eles. Tanto é que a Chorus Line não tem protagonista, é todo mundo protagonista. E aí, essas décadas são consideradas as décadas do rock no teatro musical, justamente por não só trazer a música rock pra dentro do teatro, mas também por trazer a filosofia rock dos corpos livres, mentes livres, você faz o que você quiser da sua vida, e aí traz uma estética visual também mais puxada pro rock. Enfim, a grande marca dessas décadas é o rock and roll. Mas aí aqui na década de 70 também vai se destacar um cara que, se a gente não falar dele na história do teatro musical, você tá contando a história errada, que é o Stephen Sondheim. Ele foi responsável por criar, né, por compor músicas dificílimas melodicamente e ritmicamente, sem contar também a questão da estrutura musical dele, que é muito difícil. É algo extremamente complexo de se compor e também de se reproduzir, assim, você precisa ter um certo estudo em cima da música dele para você conseguir reproduzir. E o que acontece? O Sondheim, ele levava muito a sério essa questão da música ser uma fala do personagem. Então, quando você observa as músicas do Sondheim, elas são extremamente teatrais, elas não funcionam fora do teatro. Até então, todas as outras músicas de outros musicais, eles funcionavam também fora do teatro, né? Você poderia ouvir em algum lugar, você poderia comprar o CD. Quer dizer, não que o Sondheim você não possa comprar o CD. Você pode comprar, mas é que fora do teatro as outras músicas ainda funcionavam. As músicas viravam hit, como por exemplo na época de Cole Porter, que as pessoas ouviam as músicas dele fora do teatro. Todos os outros musicais, né? Hair, que eu acabei de falar, que a música saiu do teatro e virou música de revolução, música de protesto. As músicas do Stephen Sondheim não funcionam assim. Elas são teatrais num grau que você não consegue tirar ela do contexto do teatro. Ela é intrinsecamente ligada ao texto, ela é realmente a fala do personagem. Até se você ouvir, você pode prestar atenção que tem uma coisa meio que na região da fala também, às vezes. É como se eu estivesse cantando aqui e de repente falasse... E a importância do Sondheim para a história do teatro musical é justamente essa. É a música servindo o texto. Antes as músicas estavam ligadas ao texto? Estavam. Mas elas não serviam ao texto. O texto não era o primordial. E Sondheim traz muito isso. Outra coisa que ele traz também são questões como, por exemplo, questões psicológicas, como, por exemplo, a pressão que se sofre na vida adulta e a cobrança por relacionamentos, por diversos outros fatores que a vida adulta nos cobra. E isso pode ser visto muito claro no musical Company. Então agora eu vou deixar um VTzinho passando aqui com alguns dos musicais do Sondheim para você identificar isso que eu falei da música extremamente teatral, da música servindo o texto, da música que não se desconecta do teatro, da música ser praticamente uma fala melódica do personagem também. All about, isn't it? That's what it's really about. Really about. Bobby, Bobby. Bobby, baby.
Bobby, Bobby. Robbie. Robert, darling, Bobby. Angel, will you do me a favor? Name it Sarah. Listen, pal, I need your opinion. Bobby, love. Try me, Peter. Bobby, there's a problem. I need your advice. Amy, can I call you back tomorrow? Visit the kids once or twice. What's happened to you, Bobby? Bobby, where have you been? Sweeney Todd, the demon barber of Fleet Street, the new Stephen Sondheim Harold Prince musical thriller starring Angela Lansbury and Glenn Carrey. What happened then? Well, that's the play, and he wouldn't want us to give it away. Not Sweeney. Not Sweeney Todd. I wish In a far-off kingdom more than anything, lived a fair maiden, more than life, a sad young lad, more than joy. I wish and a childless baker more than life. I wish. with his More wife. than anything. More than the moon. I wish the king is giving a festival. More than life. I wish to go to the festival. More than riches. I wish my cow would give us some milk. More than anything. I wish we had a choice. I want a choice. I wish to go to the festival. I wish we might have a child. I wish. You wish to go to the festival? Infelizmente a gente chegou ao fim dessa época da Broadway que eu gosto tanto, que traz musicais tão icônicos, que marcam tanto a história da Broadway e o modo de se fazer teatro musical, principalmente a dança, que ganha um grande destaque nessa época do teatro musical. Mas os próximos vídeos também estão incríveis. A gente vai entrar no próximo vídeo na década de 80 e 90, que traz musicais icônicos, que são os grandes queridinhos de muitas pessoas que gostam de teatro musical. Então, se você chegou até aqui, por favor, deixa aquele seu like pra me ajudar e pra te ajudar também. Aquilo que eu sempre falo, né? Se inscreve no canal se você acabou de chegar, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade, que toda semana tem vídeo de teatro musical. Compartilha com os amigos e não perca moto do... Quase que eu falo um palavrão aqui. Eu tô muito influenciado pelo rock and roll. E não percam o próximo vídeo de Catarse, a história do teatro musical.